Oi, amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda com Cosmopolitan. Para quem já acompanha a gente no Instagram, sabe que esse episódio é um pouquinho diferente, porque hoje a Sara vai me entrevistar. Então, hoje eu estou aqui como convidada. E acho que vai ser muito legal. Eu dei essa ideia para Duda, que eu acho que ela é uma pessoa interessante da gente entrevistar. E eu tô feliz de ser entrevistada. Eu já participei de um podcast, na verdade, mas foi para falar de BBB, para falar de moda, só falo aqui mesmo. Tô feliz, eu acho que vai ser legal. Acho que sim. E eu gosto muito de entrevistar, amiga. Eu tava percebendo isso nos gravando, né, com os convidados, que eu gosto bastante de entrevistar as pessoas. É, eu também gosto bastante, eu acho que é bem gostoso. Então vamos lá. Duda, eu vou começar aqui com uma pergunta, que é o seguinte: qual é a primeira lembrança que você tem relacionada à moda, à estética, à expressão pessoal? Primeira lembrança que eu tenho relacionada à moda, cara, moda esteve na minha vida acho que desde sempre, assim, porque meus pais trabalhavam na área, mas tem uma lembrança muito específica que eu tenho, foi de alguma dos editoriais que a minha mãe fazia quando ela tinha confecção. Eu sempre ia, eu gostava de tirar foto com os modelos, eu gostava de estar ali no backstage, e eu me lembro muito especificamente de uma vez que minha mãe fotografou com a Camila Fim. Quem entende muito de moda e supermodelos vai saber quem é a Camila Fim, porque ela foi pra fora depois. Eu tirei foto com ela, ela teve muita paciência comigo, porque normalmente os modelos, né, de área longa e tudo mais. A gente tirou foto e logo depois o maquiador que trabalhava com a minha mãe, ele tava tendo uma coleção da MAC com a Barbie. E a edição era muito limitada, esgotou muito rápido, assim, e eu lembro que ele me deu um blush, que era o blush da MAC da collab deles com a Barbie. E eu usava aquele blush para tudo, e era um blush muito rosa. Então, às vezes, eu passava na minha cara inteira e ficava uma coisa. Nossa, ficava péssimo. Mas essa é a primeira lembrança, assim, que eu tenho concreta. Eu ia muito, então eu lembro muito desses shootings que minha mãe fazia, só que a Camila Fim é a que eu me lembro, assim, o nome, e teve esse negócio da Barbie também. Você era bem mais nova, né? Criança, assim? Sim, eu era bem mais nova, eu ia desde sempre, assim, com uns 4 anos eu comecei a ir, talvez até antes, porque eu ia ficar um tempo com a minha mãe durante o dia e era um dia diferente no trabalho, então eu gostava, mas às vezes minha mãe fazia externa, por exemplo, a externa eu não ia. Uhum. Ah, e eu me lembro também de quando eu aprendi a fazer botão. Eu ia pra confecção da minha mãe e aí, tipo, eu queria fazer alguma coisa da parte, tipo, botar a mão na massa, sabe? Já teve outras vezes, mas eu já era mais velha que eu quis ser vendedora. E aí eu até vendi uma peça que era muito cara pra uma cliente porque ela gostou de ser atendida por mim, assim. Ela ficou, ah, não, que fofo. Mas o fazer botão foi antes, né? Porque eles não podiam me dar nada de costura, que tivesse agulha, que tivesse alguma coisa do tipo, assim. Eles não podiam me dar. Mas aí, quando eu tinha ali uns 5, 6 anos, eu tava de férias, entediada, fui pra empresa da minha mãe. E eles falaram: "Ah, não, é assim que você faz botão, que você coloca o botão na roupa." E aí eu fiquei lá fazendo o dia inteiro, adorei. Que legal. E a pergunta que a gente sempre faz, né, para todos os convidados, como moda entrou na sua vida? É, então, a moda ela tá na minha vida desde sempre, mas eu acho que tem partes, assim, né? Porque como meus pais trabalharam com moda, desde muito cedo eu tive acesso a esse meio. Só que uma curiosidade, assim, sobre mim, eu não sei nem se eu falei isso no primeiro episódio do Pod, é que eu não achava que a moda era pra mim, sabe? Por muitas coisas assim que foram acontecendo com os meus pais, esse negócio de seguir profissão de pai. E não era tipo só, ah, não, minha mãe e meu pai trabalham com moda. Minha madrasta, quando meus pais se separaram, trabalhava com moda. O meu padrinho trabalhava com moda. As amigas da minha mãe trabalhavam com moda. Todo mundo ao meu redor trabalhava com moda. Então, não era uma vontade que eu tinha. Nunca foi assim uma profissão que eu pensei. Eu já quis ser de atriz a advogada, a promotora de justiça, mas eu não queria trabalhar com moda de jeito nenhum. Eu acho que vai chegando uma fase assim que eu ia sentindo, cara, moda não é pra mim. Quando eu tinha ali uns 14 anos, eu morei numa cidade muito pequena do interior, e a Sarah sabe como é que é. Tipo, em cidade muito pequena, as pessoas não gostam de looks muito estilosos. Todo mundo se veste de um jeito muito igual. E eu tava numa fase de, tipo, começar a ir pra rolê, começar a sair. E eu fui com uma roupa, tipo, era uma roupa normal, era uma roupa da Zara. Aqui, que você for pra São Paulo, ninguém vai te achar estiloso por conta disso. Mas as pessoas se espantaram muito de, tipo, a diferença de como eles me viam na
escola, de como eles viviam ali. Me lembro de uma festa muito específica que eu fui também, que era uma festa fantasia, e eu cismei que eu ia de máscara, e minha roupa tava linda, e eu fui com a máscara também. E eu lembro que as pessoas estranhavam muito isso, então eu comecei a andar mais reclusa. Só que quando eu me mudei pra São Paulo, eu acho que foi uma coisa de tipo, não tinha muito mais como fugir, porque quando eu entrei na minha faculdade, eu pensei, tá, estou em um episódio de Malhação, quando eu cheguei pra fazer vestibular. Porque todo mundo era meio malhação. Eu virei e falei, cara, eu preciso ter mais roupas e, tipo, não é que eu não gostava antes, sabe? Mas eu via muito dos outros, eu salvava muita referência. E aí, nesse momento, eu comecei a usar a moda mais como uma forma, um formato de expressão, a procurar meu estilo. Então, eu acho que tivemos, assim, etapas. Entendi, Duda. E então, foi aí que foi o ponto de virada que te fez perceber que você queria trabalhar com moda, que você queria seguir esse caminho? Assim, quando eu me mudei para São Paulo, eu acho que eu sempre soube que eu queria durante a minha adolescência. Eu cheguei até a cogitar fazer faculdade de moda, mas eu lembro que as pessoas, elas olhavam tipo assim: "Nossa, você vai fazer moda?" Que tipo, eu morava no interior, sabe? Então, é muito inviável para as pessoas essa ideia de fazer moda. Você fazer algum curso fora, engenharia, direito e medicina já é too much. Eu já tava fazendo Aham. publicidade, isso já era exagerado. As pessoas falavam: "Não, que moda, vai fazer relações internacionais", que foi um curso que eu cogitei fazer também. E aí, quando eu decidi fazer publicidade, eu tinha uma coisa muito em mente, porque eu era apaixonada por fotografia. Então, eu queria trabalhar com algo relacionado à fotografia. E o meu sonho, na hora de vir para São Paulo, era poder trabalhar na Vogue ou em alguma revista que me permitisse trabalhar com produção editorial. Então, eu já sabia que de alguma forma a moda entraria na minha vida, mas essa parte de estilo ficou mais concreta quando eu me mudei para cá. Entendi. E é o que a gente falou, né? Que parece que dependendo da onde você mora, que a gente conversou com uma convidada, né? Que Uhum. dependendo da onde você mora, da onde você estuda, a gente fica muito presa ali no tradicional, né? Então Sim. a gente não consegue, assim, pensar em algo diferente, parece que a gente tá errado. Não, total. E eu recebo muita mensagem de seguidor que mora no interior, que fala que esse negócio de ser mais estiloso. Às vezes não tem tantas lojas, dependendo. Pô, eu morei numa cidade que tinha, acho que 40 mil habitantes, sabe? Não tinha muita opção pra você comprar. Você tinha que ir pra outra cidade pra você procurar roupas que fossem mais estilosas. As pessoas não se ligavam muito nisso na adolescência. Tem uma coisa completamente diferente de você crescer sendo adolescente em São Paulo. Então, sendo adolescente no Rio mesmo. A Uhum. prioridade, o estilo das pessoas no Rio é diferente do estilo das pessoas em São Paulo, que vai ser diferente do estilo das pessoas, sei lá, em Cuiabá, na região mais do Centro-Oeste. Então, tipo, a gente vê muito essa diferença de regional, assim, mesmo dentro do próprio país. Se você pudesse, assim, descrever a sua jornada, vamos dizer assim, em 3 capítulos, quais seriam, tipo, os títulos que você daria? Como assim, a minha jornada profissional? É, assim, que você entrou, né, começou desde criança, que a moda já estava ali na sua vida, mas aí depois você não tinha muita certeza, e aí você escolheu fazer publicidade, você queria trabalhar na editorial de alguma revista. Tá, eu descreveria a primeira fase como uma filha de pais que eram muito ligados à moda. Então, não sei o título que eu daria, mas talvez assim, infância e pré-adolescência, vamos lá, seria esse começo da minha jornada, porque eu gostava muito ali de estar perto, só que ao mesmo tempo eu sentia que eu deveria seguir outra profissão. Então, ou eu queria ser atriz durante uma parte da minha infância, ou eu queria ser advogada. Falava para as pessoas que eu queria ser advogada. Então, vamos descrever a primeira parte como fuga. Acho que é a mais interessante. Quando É. eu tinha ali uns 15 anos, que eu decidi que eu queria trabalhar com fotografia, foi quando eu decidi fazer publicidade. E eu já tinha vontade de ter uma marca naquela época, eu já tinha vontade de abrir uma marca de roupa, só que era toda aquela questão de que eu queria muito trabalhar com fotografia. Então, eu colocaria ali como descoberta. Então, seria essa segunda fase. E a terceira foi quando eu me mudei para São Paulo e efetivamente eu comecei a fazer curso de moda, comecei a estudar mais, comecei a trabalhar com moda. E aí eu falaria, escreveria como certeza. Acho que foi bom. É, eu gostei também. E, Duda, durante a faculdade de publicidade, você foi mudando de ideia dessa questão, né, da fotografia? Como que foi? Então, né, a faculdade foi uma coisa interessante, porque assim, no Mackenzie, que foi a faculdade que eu fiz, a gente tem duas opções, que é ou você vai para a área de criação ou você vai para a área de marketing. E desde antes de você fazer a matrícula, já tinha uma coisa de tipo assim, marketing é o que dá dinheiro. Hum. Tá, então, tipo,
eu olhava pra cara da minha mãe e pensava assim, ela já está pagando a faculdade, ela já cedeu a ideia, porque minha mãe queria que eu fizesse medicina. Aí eu virei e falei, ela já cedeu a ideia, se eu falar que eu vou pra criação, acho que minha mãe surta. Mas assim, já era uma coisa que eu pensava, ah, não, eu vou conseguir um emprego na Vogue, beleza, um estágio, vai dar certo, tudo mais. Só que eu era muito boa em marketing, e foi uma coisa que apareceu na minha vida, que surgiu na minha vida. Eu ia muito boa, eu era muito boa mesmo, assim, de prova que minha sala inteira, a nota mais alta foi 6 e eu tirei 9 assim. E eu comecei a me apaixonar muito por marketing também. Então, naturalmente, eu acabei decidindo ir para marketing, mesmo sem ter acabado com essa ideia na minha cabeça de trabalhar com moda algum dia. E isso Uhum, fez também com que as minhas notas na faculdade elas fossem muito altas. Eu terminei a faculdade com 9,7 de média global. Minhas notas eram muito altas, eu era muito boa na maioria das matérias, eu era boa. Só que as minhas amigas às vezes falavam, tipo assim, por que que você não vai pra criação? Sabe? Tipo assim, por que que você não, ao invés de escolher o marketing, você não escolhe a criação? Isso eu já tava trabalhando e eu fiquei muito nessa ideia de que eu queria, em algum momento, montar a minha empresa, né? No caso, no marketing você já tem muito de um lado mais empresarial. Eu queria muito ter a minha marca, isso já foi um sonho que já existia, assim, quando eu me mudei pra cá, eu só consolidei essa ideia. Eu entrei numa liga de empreendedorismo no Mackenzie, então era justamente com isso, para eu ter mais de outras matérias em que eu não peguei no meu curso. Então eu conversava muito com outros empreendedores, com pessoas que tinham empresas em vários setores. A liga de empreendedorismo não era só de publicidade, então eu tinha contato desde a galera que estava indo para a área jurídica até com a galera que fazia administração, por exemplo, sabe? Eu tive experiência até com RH, então foi uma coisa assim que me enriqueceu muito durante o período da faculdade. E eu pensava, ah, não, eu tô seguindo aqui, eu tô no marketing, e aí eu tenho esse diferencial na minha empresa, como quando eu for começar a empreender, de ser boa em marketing. Mas já tiveram momentos, sim, acho que principalmente na pandemia, se eu tive uma amiga que ela saiu do Mackenzie, depois ela até voltou, mas ela saiu de publicidade e ela tentou fazer um ano de moda. E eu ficava pensando, e se agora eu mudo e eu vou pra moda? Mas ao mesmo tempo eu tinha muita responsabilidade, eu gostava do meu curso, então eu falei, não, eu comecei, eu vou acabar, e tá tudo certo, e tá tudo tranquilo, e foi isso. tipo assim, você terminou, você fez estágio também em marketing, né? Sim. Foi tudo em relação a marketing. E você começou a trabalhar com criação, tipo, de conteúdo para internet durante a faculdade ou foi pós? Foi durante a faculdade, na real, assim, eu não levava tão a sério, mas foi durante a faculdade, mas foi no meu último ano de faculdade. Então eu não conseguia conciliar tudo que eu fazia, porque eu já era efetivada no meu trabalho. Então eu trabalhava 8 horas por dia. Meu trabalho era home office, o que facilitava muito com que eu pudesse gravar algum vídeo, fazer alguma coisa. Só que eu também fazia TCC e eu ainda estava na faculdade, porque a gente não parou de ter prova. Então eu tinha Uhum, que tanto ter a minha profissão, quanto fazer a minha faculdade, tanto fazer meu TCC, quanto criar conteúdo. Aí eu comecei ali em 2022, 2023 eu me formei, mas aí um ano muito caótico em relação a emprego, empresa, tudo que eu tava fazendo. E aí eu fui para uma empresa de moda depois para trabalhar com marketing numa empresa de moda. Enfim, eu acho que eu já contei essa história aqui, eu já contei essa história em outros lugares, mas era uma empresa que me sugava tanto. Eu não queria criar conteúdo de moda quando eu saí de lá, na real, sabe? E eu falei muito de. Porque meu intuito criando conteúdo, ele sempre foi uma coisa de, vamos lá, conseguir um público para minha marca, sabe? uhum, Eu não tinha vontade de criar conteúdo antes, mas quando passou o BBB da Boca Rosa, eu acompanhava muito ela. E ela fez isso, né? Ela começou a criar conteúdo, ela ficou grande e ela tinha ali uma ideia muito de conseguir um público para a marca dela. E depois eu comecei a acompanhar a Nativosa quando a NV foi vendida. E ela também conseguiu muito isso. Ela usou a criação de conteúdo para conseguir promover muito a marca dela. Então eu virei e falei, posso tentar, vai ser uma boa. Mas inicialmente a minha ideia era fazer o meu estágio, trabalhar com moda de preferência. Então depois eu já estava conseguindo trabalhar com moda. E aí durante esse período eu monto a minha marca, vou fazendo os dois por um tempo até conseguir sobreviver só da minha marca. A uhum, criação de conteúdo era uma forma também de atingir um público. uhum, Então, comecei em 2022, mas eu não dava tanta atenção. Em 2023 eu continuei. Tive esse período ali, e depois de 2023 eu fui para uma empresa que eu trabalhava e eu ficava lá dentro mais de 10 horas por dia, fora o período de deslocamento. E eu não tinha tempo de ficar criando conteúdo pra internet, sabe? Foi no ano passado que eu virei e falei, cara, eu vou criar e vou postar 3 vídeos por dia, não importa o que seja, eu vou postar. Só que, como eu falei, eu ficava muito tempo lá, depois eu chegava, eu malhava com o meu personal e eu tinha, tipo, 2 horas até da hora de dormir. Eu me lembro, inclusive, que já
já aconteceu uma situação em que eu, quando eu tava montando as pulseirinhas da amizade pro show da Taylor Swift, eu falava, tipo, vou fazer 5 pulseiras por dia, porque eu não conseguia, eu não tinha tempo nem de fazer as pulseirinhas. Então, quando foi chegando o show e minha mãe viu as fotos das pessoas no show antes do meu, virou e falou, compra. Aí eu falei, não, eu tenho um tanto de pulseirinha. Minha mãe viu que eu realmente consegui fazer várias pulseirinhas, só que ela achou que não dava tempo, porque eu fazia tão quantidade tão pequena por dia. Então, foi no ano passado que eu decidi levar isso mais a sério. Em 2024, no caso. E os seus primeiros conteúdos, Duda, eram pro TikTok, no caso? Sempre foi pro TikTok, eu tinha muita Sempre vergonha foi. do Instagram. O Instagram eu perdi a vergonha esse ano. Às vezes eu ainda tenho, mas eu perdi. Uhum. Eu lembro do meu primeiro vídeo que eu postei, porque as minhas amigas me incentivaram muito a postar na época, por conta de um Met Gala que teve um look da Nokia e que ninguém sabia de onde era. E estavam todos os criadores, tipo assim, no Twitter, surtando de onde é esse look. E eu mandei no grupo das minhas amigas, eu virei e falei, é da Oscar de la Renta, porque o look tinha acabado de ser apresentado. Então a maioria das pessoas não tinham ainda assistido o desfile. Na verdade, acho que nem teve desfile, eles só apresentaram ali as fotos da coleção. Então tava todo mundo meio em surto de onde é esse look. E aí minha amiga virou e falou: Cara, você devia começar a fazer vídeo pro TikTok. Eu não tinha TikTok nem baixado no meu celular. Aí quando eu decidi começar a tentar, foi uma coisa assim que virou um. Ah, não. Eu vou estar passando vergonha, as pessoas vão me zoar, isso não vai ser legal. Tipo, meu primeiro vídeo deu 300 visualizações e eu apaguei. Aí foi, eu lembro que abril de 2022 que eu comecei a postar mais. Então, desde seu primeiro conteúdo do TikTok foi mais relacionado à moda, então, né? Sempre foi. Eu acho que eu me perdi ali por um tempo, em 2023, 24 principalmente, porque eu fui vendo outras possibilidades virais que estavam me dando outros seguidores, um outro público. Então, sim, eu postava outras coisas. Eu ainda posto, na verdade, mas hoje em uma quantidade muito menor, porque em novembro de 2024 eu tive uma crise também de, cara, eu não assistiria os vídeos que eu tô postando. Tem gente gostando, tem gente elogiando, tem pessoas que me acompanham, eu tô conquistando um público, mas eu não assistiria. Não era algo que estava do meu agrado, assim. Então, desde novembro eu mudei e eu consegui me encontrar, assim, digamos. Esse Uhum. ano, pra mim, o formato do TikTok ele tá perfeito e quem tá vendo agora é lucro. Estamos alcançando cada vez mais pessoas. Só que eu tive esse período, assim, eu acho que pra entender o que eu realmente gostava de postar e que as pessoas gostariam de assistir. E teve, né? Eu acho que os primeiros vídeos seu que eu vi, Duda, eu não me recordo assim, mas eu lembro que tinha os vídeos de PLL, né? Que a gente já até conversou Sim. várias vezes sobre isso. E aí eu lembro que você fazia muita live. E quando entrava na live, você colocava assim, somente coisas sobre moda, alguma coisa assim. E a galera nos comentários da live era só PLL, só PLL. E foi, acho que uma fase, né, que aconteceu com a sua criação de conteúdo, que a galera começou a ir muito pela questão de Little Liars. E engraçado foi que o meu primeiro vídeo sobre o PLL, ele era falando sobre moda, entendeu? Tipo, foi falando de como seria o estilo das personagens nos livros. E Uhum, aí, quando alguém comentou, acho que foi, inclusive, não foi nenhuma seguidora, foi uma amiga minha, ela falou assim, como assim você leu os 18 livros? E aí eu fiz um uhum, vídeo falando sobre os plots, o plot das gêmeas, e era uma coisa legal, mas não era o meu foco. uhum, Depois eu fui percebendo que foi virando uma cobrança tão grande, tipo assim, de pessoas que gostavam muito, que queriam. Igual hoje, por exemplo, tem muita gente que me cobra vídeo de supermodelo e eu acho ok, porque tá dentro do meu nicho, sabe? Só uhum. que na época era uma cobrança tão grande em cima dos vídeos de PLL que muitas vezes eu também usava como um. Ah, não, é um vídeo fácil de fazer, sabe? Porque os meus vídeos sobre moda eu tenho que estudar, eu tenho que procurar um embasamento. Eu tava fazendo muito pra agradar os outros, mas eu não tava me agradando. E as lives, por exemplo, era uma coisa que me incomodava. Eu acho que foi inclusive um escapismo, mas não era só a questão dos serem os vídeos de PLL que tava me incomodando. Eu acho que tinha muita coisa no meu conteúdo que eu comparo o vídeo do ano passado com o desse ano e falo, meu Deus, assim, às vezes eu colocava uns filtros nada a ver, eu não limpava a câmera, a luz não tava tão boa, eu comprei microfone, mas hoje, às vezes eu gravo sem microfone também, mas assim, eu não tava sendo tão perfeccionista como sendo uma coisa que eu tava querendo levar como trabalho. Você não levava como uma forma, tipo, mais profissional, né? No ano passado eu até levava, mas assim, eu não tava entregando o melhor de mim, entende? Uhum. Tipo, naquilo ali. Esse ano eu foquei de vez, eu acho que desde novembro eu comecei a focar muito, e aí desse ano só deslanchou. E hoje em dia, quando eu abordo algum tema que não seja moda, eu tento abordar com cautela, ou não fazer o meu conteúdo virar só sobre isso, porque às vezes eu sinto vontade de falar de coisa que não é moda também, sabe? Às vezes eu acho necessário, às vezes é uma coisa que eu quero falar sobre, às vezes é um assunto que me incomoda.
moda, ou então que vai me deixar feliz de eu fazer algum vídeo sobre isso. Mas assim, o foco realmente no meu perfil é falar sobre moda, porque de fato é o que, sei lá, como que eu vou explicar? É o que eu gosto de fazer, é o meu objetivo. E eu até hoje tô tentando agora adaptar meu conteúdo para ele não ser só uma coisa didática, eu olhando pra câmera e falando alguma coisa. Então eu quero entrar um pouco mais da minha vida, da minha personalidade, porque no fim das contas é tudo a mesma coisa, sabe? O que eu Uhum. sinto é que no ano passado eu tava fugindo muito do tema. Realmente você viu como um escapismo, né? Mas assim, eu lembro que você também fazia vídeos sobre análises de marketing, não era? Sim, eu ainda faço. Às É. vezes menos, eu tô com alguns programados, mas eu ainda faço e é algo que funciona bem. Aham, eu gostava muito desses vídeos também de análise de marketing. E até me incomodava que, tipo assim, aí eu comecei a ver que você também fazia, né, conteúdo de moda. E aí, às vezes, eu gostava de ouvir tipo, você falar sobre. Eu falo, nossa, essa menina é muito inteligente. Só que a galera me incomodava muito nos comentários. E PLL, e PLL, e PLL. Inclusive, a gente até fala sobre isso, né, Duda, que fãs de PLL são os próprios EI da vida real. Não, total. A gente teve experiências negativas em relação a isso. Mas. Eu hoje vejo, assim, pessoas, mas eu acho que essa galera meio que foi embora do meu perfil, assim. Eu fiz um vídeo Uhum, PNL recentemente, sábado, eu acho. Eu postei um vídeo porque estavam falando de The Vampire Diaries e eu peguei e postei um vídeo, assim, cara, bacana. Só que eu sentia muita diferença, sei lá, se eu falo da Taylor, se eu falo da Selena. Da Taylor eu evito porque a fanbase é doida, mas se eu falo da Selena, por exemplo, os fãs da Selena sabem que meu conteúdo é sobre moda. Então, tipo, se eu faço um vídeo falando, já me pediram no máximo, assim, faz um daily pra você falar mais desses assuntos. Mas não era uma coisa de, tipo assim, no meu perfil eles queriam que fosse sobre a Selena, sabe? Então, eu sim. acho que nessa questão de PLL foi meio que ultrapassado um pouco o limite. Eu também percebi. Acho que as pessoas que gostavam dos seus outros conteúdos percebiam isso, né? Que Sim. começou. E era uma cobrança muito grande. Aí eu queria entrar aqui num ponto. Como você lida, Duda, com essa questão de cobranças, comentários, né? Que as pessoas são sem noção. Não, as pessoas, elas muitas vezes elas perdem completamente a noção. Esse negócio de PLL eu lidei parando de fazer os vídeos, mas recentemente teve toda vez que saiu uma foto da Gisele com a filha do Trump, né? Eu falei que no vídeo eu falei, cara, eu já esperava tudo quando eu comecei a criar conteúdo, menos que eu ia me cobrar pelo posicionamento político dos outros. E assim, eu sou fã da Gisele porque minha mãe também é fã da Gisele, sabe? Tipo, eu acompanho ela desde pequena. Eu sei, por exemplo, que a Gisele ela é filiada ao PV aqui no Brasil, sabe? E aí, tipo, a galera pega uma foto e eles fazem um escândalo em cima daquela foto. E na época que saiu a primeira, pelo menos, começaram a inventar tanta coisa, tipo, tanta mentira. E aí, se você desmente essa mentira, as pessoas acham que você tá defendendo. Ou então, se alguém faz um vídeo da Gisele, as pessoas começam a falar mal de você e a te marcar pra ver se você vai responder aquilo. E tipo, cara, não, eu não tenho que responder. Primeiro que eu não gosto de americano. E aí, quando eu falo que eu não gosto de americano, isso dá. Enfim. Mas eu lido com isso hoje em dia. Eu tô tirando as minhas menções. Mas eu lido com isso da forma que eu tenho que lidar. Eu acho que tem amores muito intensos quando a gente trabalha com isso, e existem ódios muito intensos também. A primeira vez que eu vi alguém falando que me odiava na internet, eu fiquei bastante assustada. Foi em 2023, assim, porque comentaram um vídeo de uma outra pessoa, não era nem monetizada ainda. Foi por causa de Hailey Bieber, de Justin Bieber, dessas coisas assim. E aí a pessoa virou e falou: "Eu odeio essa menina." Eu falei, cara, como é que você me odeia? Porque eu não consigo odiar, de fato, alguém que eu não gosto. Você não conhece a pessoa Entendeu? também. Mas eu brinco, não, tá, pessoa é famosa, eu pego e falo, ai, eu odeio fulano. Só que, tipo, Você não conhece ela de é. fato, né? Mas aí, com o tempo, eu fui vendo, cara, você me odeia, eu nem te conheço. Então, assim, eu vou estar na minha casa, em paz, fazendo carinho à minha cachorrinha, e você tá me odiando aí na sua casa e eu tô te incomodando, sabe? E é Uhum. isso. Então, existe sim essa cobrança. Eu falei do ponto da Gisele porque isso me incomoda de tipo assim, cara, como que você quer que me cobrar pelo posicionamento de outra pessoa, gente? Uma pessoa que nem se posiciona, porque é uma foto que quando a Caras investigou, a filha das duas são muito amigas. Tipo, tá bom, como é que você quer que eu responda por isso, sabe? Você quer cobrar alguém? Cobre ela. Tem rede social aberta, tem como você comentar nas fotos dela, entendeu? Uhum. Dane-se. Não, e como se você fosse obrigada a saber de coisas tão pessoais assim da vida da pessoa, né? Não, Tipo, o que como que você tem total. a ver com o posicionamento dela? Eu acho que as pessoas estão se perdendo muito. Eu acho que política virou uma espécie de escapismo. Aí eu nem vou falar tanto sobre moda, mas eu acho que fã de artistas pop no geral, eles passam o dia brigando. Ah, não. O meu favorito se posicionou sobre isso. Ah, mas o meu Uhum. favorito
favorito, ele se posiciona sobre isso. O seu favorito ficou calado. Ah, não, mas o meu favorito, ele namora tal pessoa. O seu favorito, ele namora tal pessoa. Virou ali uma discussão em que as pessoas usam essa política como escapismo do mesmo jeito que elas usam os artistas em que elas gostam, como uma forma ali de brigar e de provar quem é o melhor, ou então de provar que você não gosta de uma pessoa porque você prefere outra, mas assim, como se tivesse algum motivo pra você não gostar daquela pessoa, sabe? Você pode simplesmente não gostar da Gisele porque você prefere a Naomi Campbell como modelo. Você pode não gostar da Taylor Swift porque você prefere a Beyoncé. Tá tudo bem, o problema é quando você começa a envolver assuntos sérios em relação a isso, sabe? Uhum, É uma coisa que me incomoda muito. Quando a Naomi tava no Brasil, eu até fiz um vídeo sobre isso, porque tava rolando uma briga enorme entre os fãs da Naomi e os fãs da Gisele e da Adriana Lima. E um dos argumentos que as pessoas usaram foi sair a defesa do John Galliano, porque a Naomi defendeu o John Galliano em 2013, quando aconteceu tal coisa. Ah, mas a Gisele era musa do John Galliano. Mas aí tá aí a questão da Gisele ser omissa. A Gisele nunca se posicionou sobre o John Galliano. Então, uhum. assim, é uma questão de tipo. A moda não é cultura pop. A gente que é da moda, que a gente acompanha a moda, pelo menos a maioria das pessoas, ou tem vontade de trabalhar com isso, ou gostam muito disso. A gente tem várias questões em que a gente tem que se preocupar. É uma Sim, coisa, uma tecla que eu bato muito é: tá acabando confecção, gente. Profissional de moda, ninguém quer ganhar mais que uma costureira ganha, entendeu? O Brasil tem muito problema em relação à moda pro povo ficar brigando por causa de supermodelo. Quando eu faço vídeo sobre supermodelo, é porque eu quero fazer um conteúdo mais descontraído sobre moda, é porque eu sei que as pessoas gostam, é porque eu acho que é muito importante para o Brasil a representatividade dentro da moda que veio por conta das supermodelos. eu acho que a gente foi ganhando É, espaço na moda também por conta das modelos, né, Duda? Porque não tinha, assim, uma marca brasileira que era super reconhecida mundialmente. tem, tipo, Havaianas, mas eu acho É, que não é sim. tão grande quanto uma Gisele virou, quanto uma Adriana Lima virou, como as supermodelos brasileiras. E uma coisa que eu vou falar, tipo, eu cheguei a ver vídeo de gente falando que a Gisele só vem pro Brasil ganhar migalha. Gente, tipo, isso é mentira. Na maioria das vezes em que a gente vê a Gisele no Brasil, ela nem posta, ela só posta depois. Ela não tira foto com ninguém. Tipo, a mulher encerrou a carreira dela na Coach, tá ligado? Tipo, ela podia ter encerrado na Dior, ela podia ter encerrado em qualquer outra marca importante, relevante. Ela ia receber mais por isso, provavelmente, mas ela encerrou na Coach. A Gisele foi muito importante para várias marcas brasileiras, como a Coach, como a Rosa Chá, entendeu? Eu já trabalhei em grupos de moda que, quando a Gisele estava desfilando, viviam no período das vacas gordas. Uhum, Quando ela se aposentou, não era mais a mesma coisa. Então, sim. eu acho que a gente precisa entender também o que é importante e o que não é, sabe? Principalmente essa galera que faz vídeo. Não sei você, mas eu consigo ver uma diferença entre quem faz conteúdo de política sério, porque de fato se preocupa em passar uma informação e ser um influenciador de política, como é o caso daquela Laura lá, que é formada em Relações Internacionais, que eu não lembro o nome dela, sobrenome dela agora. Tem uma outra que é a Isadora Brizola, que também faz um conteúdo muito interessante sobre política. Mas tem também as pessoas em que elas querem usar como escapismo. E, gente, política é vida real, não tem que ser usado como escapismo, sabe? Sim, e eu acho que tá esse dualismo também que tá tendo, as pessoas estão tentando criar dualismo em tudo. E igual você falou, se você fala que gosta de uma pessoa e aí a outra fala que gosta mais da outra, automaticamente um tem que ser melhor que o outro, e não é isso, né? Não, e para além do melhor, porque você pode virar e usar um argumento, ah, não, eu acho que a Beyoncé é melhor do que a Taylor Swift por conta de tal prêmio, 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 por conta das notas em que os álbuns dela recebem, por conta da voz dela que eu acho melhor. Mas não, as pessoas elas querem falar sobre política, sabe? É como se isso tivesse virado um pão e circo, e não tem que ser um pão e circo. É bem complicado. E Duda, você já pensou, tipo, em desistir alguma vez dessa questão de ser uma criadora de conteúdo? Porque as pessoas acham que é apenas gravar um vídeo, mas não é apenas gravar um vídeo, né? E ainda tem essas questões da falta de noção das pessoas. As pessoas estão se passando muito. Eu não sei o que aconteceu. Antigamente as pessoas tinham medo, né, de ser um receio, assim, de ser idiota. Mas hoje em dia as pessoas estão assim, acabou isso, né? Tipo, é Então, elas ainda têm livremente. medo, só que elas usam fake. Todos É, esses comentários mais absurdos que você vê são feitos por fake. Eu acho assim, eu já tive vontade uma vez, que foi em novembro do ano passado, que foi quando eu mudei totalmente meu conteúdo. Porque eu já comentei, eu já fiz um vídeo sobre isso, a Sarah sabe mais que ninguém, que ela acompanhou tudo, ela e uma outra amiga nossa, mas eu tinha um stalker por conta dos vídeos de PLL, eu ganhei um stalker.
outra ali. Fora isso, tinham muitas pessoas em que estavam ultrapassando a barreira do. Ah, não, a relação entre o criador e o. Sabe, eu vou criar conteúdo e se você falar comigo, eu sempre vou te responder. Eu já ajudei gente com currículo, eu já ajudei gente com, sei lá, já dei consultoria de marketing praticamente de graça pra seguidor. O problema era que às vezes as pessoas elas começavam a exagerar no tipo, nossa, nós somos amigas, nós temos uma amizade, eu vou te contar da minha vida toda. Começou a ter seguidores em que tentavam ter uma relação comigo que forçavam uma barra que nem as minhas amigas têm. E eu ficava me sentindo tipo assim, eu tô sendo estrela, recusando isso, não dando esse limite, sabe, que eu deveria estar dando. E eu não tava gostando do conteúdo que eu fazia na época, então eu comecei a pensar muito a respeito do tipo assim, não tá legal pra mim, eu não tô gostando do que eu tô fazendo, eu não tô gostando das consequências. Então foi a único, mas assim, durou dias, tá? Eu tava de TPM também, durou dias, eu pensei um pouco sobre isso, mas eu logo desisti, porque eu realmente gosto do que eu faço. É, mas realmente, né, essa situação aí, acho que você já até contou, né, num vídeo no TikTok, que Já, o já contei. pessoal foi, nossa, foi bizarro. Por isso que eu falo, fã de PLL é louco. Aproveitando pra falar que eu sei que o Stalker ainda tem umas contas e eu sei que é você, tá? Ele Mas ainda você só continua, manda no né? TikTok, porque no Instagram eu te bloqueei e todas as possibilidades de você criar conta. Mas no TikTok eu sei que é você e eu não vou te dar meu endereço pra você me dar presente. É Mas aí isso. foi bizarro também, ai meu Deus. É, e voltando aqui para falando sobre moda, Duda, como você descobriu assim sua identidade, seu estilo? Ou você sempre foi, né? Assim, acho que a gente muda muito ao longo da vida. Tem a questão também que você já morou em cidade menor, aí aquela coisa parece que a gente tem que esconder ali, né? A gente não consegue se expressar da Sim. forma que a gente realmente queria. Em 2019, eu testei de tudo. Então, por Hum. exemplo, eu seguia muito a Jade Picon, achava bonitos os looks da Jade Picon. Então, eu usava muito Adidas, eu usava muito a marca do irmão dela. Mas aquilo ali não era eu. Uma marca que eu sempre gostei muito era a Rosa Chá. Nossa, eu amava. A Rosa Chá era minha marca favorita, assim, então, tipo, eu comecei a comprar muito na Rosa Chá, comecei a comprar, tipo, coisas em marcas em que eu, naquele momento, estava gostando mais, e isso foi me ajudando a ir descobrindo o meu estilo. Um pouco antes da pandemia, quando tava passando o BBB 20, a Boca Rosa usou vários looks da John John, e eu comprei todos na época. Eu lembro disso, tipo, que eu peguei e comprei todos porque eu achei eles muito, que eles tinham muito a ver comigo. E depois ela fez parceria com uma outra marca, só que aí já era pandemia quando ela tava postando os looks. Então, tipo assim, eu não comprei roupa nova na pandemia. E eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito a quando eu voltei a consumir moda, porque eu já tava estudando moda, eu já tava estudando sobre estilo pessoal e eu já tinha pegado a regra dos três looks, que a gente já até falou em outro episódio, que é tipo assim, só compre uma peça se você tiver três peças no seu guarda-roupa que vão combinar com ela. Então, eu comecei a olhar mais por esse lado, a enxergar a moda desse jeito. Isso me ajudou muito, porque a pandemia acabou, no caso, nem acabou, quando foi 2020, eu já estava comprando roupas, já pensando em um guarda-roupa inteligente, já pensando em, ah, não, agora eu sei qual é meu estilo, estou descobrindo meu estilo. Então, usando muito a regra dos três looks, e aí com o tempo eu comecei a estudar sobre styling, pegar a dica de styling, isso me ajudou a encontrar meu estilo. Então, eu diria ali que eu até falei uma vez em outro episódio nosso que desde 2020 eu não compro nenhuma roupa que eu não usaria. Não só porque viu em alguém e achou legal, né? É, Isso é bem interessante. E a gente já comentou sobre isso, mas como você definiria seu estilo, assim, que a gente até falou, nossa, eu acho que eu não tenho só um estilo, né? estilo da Duda. Porque É, tem dia que eu tô com uma proposta, eu tenho um vestido lindo, que eu dei tudo pra ter ele, que ele é muito romântico, então tem dia que eu tô com vontade de usar ele. Eu tenho uma fase, eu acho que depois que eu fiz 25 anos, que eu comecei a olhar com uns nãos pra algumas coisas em que eu usava bastante, sabe? Por exemplo, hoje eu prefiro usar vários tipos de sapato, ou sapatilha, ou mocassim, ou então até sapato aberto, porque, gente, a Havaiana está na moda, mas não só a Havaiana, tipo, formato de chinelo, Birkin, né? Que Birkin é a da Hermès. Que, tipo, eu não usava, eu usava bastante, tipo, antes de eu fazer 25 anos, eu usava muito tênis. Hoje em dia, pra eu usar tênis, tem que ser um tênis muito específico que eu gosto, ou então, quando eu for pra academia. Eu fui amadurecendo meu estilo, não só no tênis, mas coisas em que eu achava que eu gostava muito quando eu era mais nova, eles foram perdendo um pouco o
sentido pra mim. Então eu sinto que meu estilo deu uma amadurecida, mas ele continua igual, no geral, sabe? Eu tenho as minhas preferências do momento, mas assim, o estilo em si é o meu estilo. Pode ser que daqui a algum tempo, tipo, ontem eu vi uma menina no TikTok postando um samba da Adidas, que ele era meio que de zebra. Eu achei lindo. Aquilo ali eu super usaria. Então não, eu não uso mais tênis. Mas assim, tem coisas assim que eu vou adaptando pro momento da vida que eu tô vivendo. Eu amo tie-dye, por exemplo, mas não aquele tie-dye, moletom tie-dye. Tem uma jaqueta da NV com a Lala Rouge que eu tenho, que ela é tie-dye, ela é rosa com roxo, mas a maior parte dela é branco, assim, sabe? Ela é um tie-dye mais respirável, ela é um tie-dye ali que É, você mais consegue ver. minimalista, É, talvez. e Ah, eu amo essa jaqueta, eu nunca parei de usar, nunca vou parar de usar. Então, o meu guarda-roupa, ele tem coisas assim que eu tô usando muito. Às vezes eu uso muito por um período e depois eu paro. Por exemplo, eu usava muito bucket head, eu gravava muito usando bucket head. Eu dei uma enjoada de bucket, hoje eu prefiro usar boné, uhum. entendeu? Ou então algum outro acessório pra cabeça. Mas eu tô cheia de bucket aqui, eu não vou Nunca doar mais agora. usar, né? Tipo É, porque assim. provavelmente talvez eu volte a usar daqui a algum tempo. Talvez não alguns em que eu meio que cansei deles. Mas eu acho que é sempre essa adaptação, assim. Você ter coisas no seu guarda-roupa que você sabe que você gosta, que você vai usar muito. Que se algum dia você cansar, você doa, você vende pra algum brechó e tá tudo certo. E Duda, você gosta de usar coisas na cabeça, né? Eu já reparei isso. Eu amo, pra mim é um truque de styling perfeito. Primeiro Hum, que quando meu cabelo tá ruim, no caso, tipo assim, ele tá sujo, né? Eu tenho que lavar ele naquele dia, senão não dá mais. Mas como eu tenho que gravar vídeo todo dia, muitas vezes eu coloco. Agora vão achar que toda vez que eu tô de boné é porque eu tô de cabelo sujo. Não, cabelo pelo amor de sujo. Deus. É, mas assim, eu não tô gostando do meu cabelo naquele dia, eu pego e tá com boné, sabe? E eu acho que Uhum. é um truque de styling e cabelo é um truque muito legal. Tipo, você usa um penteado, vai mudar totalmente a proposta do seu look, sabe? É porque eu não sei fazer tantos penteados, mas cabelo é um truque muito legal de styling. Então, Acho que até o corte que a pessoa faz. não, sim, totalmente. E eu tô morrendo de vontade de mudar meu cabelo. A Sarah tenta me convencer, não, porque eu tenho um trauma da época que eu fui loira, mas eu tô com Não. vontade de deixar meu cabelo um pouco mais claro. Não É. loiro, mas tipo um tom um pouco mais claro, porque eu acho que a fase da vida que eu tô vivendo agora é muito diferente. Aí tá aí, né? As pessoas falam muito de mudar cabelo por causa de término, não necessariamente por causa de término, mas vamos lá. Nessas fases da minha vida eu tive cabelos diferentes. Eu fiquei loira em 2017 e quando eu tava na faculdade eu vim loira, só que eu parei de fazer as luzes. Então, tipo, eu me mudei pra São Paulo, meu cabelo já tava quase todo, o loiro já tava tipo só nas pontas. Um dia antes do meu aniversário eu cortei e eu voltei a ser morena de vez. Eu acho que é uma coisa interessante também, né? É muito como você se comunica, E né? mostra, né, a forma, a fase da vida que você tá vivendo. Igual, eu senti vontade, necessidade de mudar meu cabelo, né? Que tanto que eu cortei sexta-feira, Aham. porque eu comecei a achar que ia ficar compor melhor meus looks. E não é que deu certo. Total, Eu total. acho, Duda, que você não deve pintar o cabelo. Morenas são mais legais. Não, mas eu não vou deixar de ser morena. Eu não quero ficar uma morena meio avelã. Talvez faria um corte diferente. Não, corte eu não tenho coragem. Eu Você é saio chorando. apegada, né, ao Eu cabelão. saio chorando. Eu já fiz também. Aí uma hora liguei o foda-se e comecei a cortar mais curto e foi a melhor coisa que eu fiz pra mim. É, então, É, é porque já cortaram mais curto contra a minha vontade. Então. uhum, e aí você ficou traumatizada, né? É, mas eu amo um cabelo grande, gente. Tipo, o meu cabelo, eu sinto que ele tem que ser grande. Hum, Mas tem gente que gosta e combina com você também. Eu achava que o cabelo grande em mim, acho que por eu ser menor, assim, sabe? Tava me cobrindo. entendo. Não, eu gostava de você de cabelo grande também. Na real, a gente Uhum. meio que sabe que a gente gosta, mas ficar Sim, loira de novo, nunca mais. não é uma alternativa. Não, assim, eu gosto de um loiro escuro. Eu É, já eu tive também acho também. bonita. Sabe? Aí, mas quando eu sinto que quando a gente fica loira, eu já tomei hate por falar disso, a gente fica meio que cega. Então a gente quer ir deixando mais claro e mais claro e mais claro o tempo todo, e aí te ferrou. Até que você acorda e você percebe que você tá muito platinada, que foi o que aconteceu comigo, e que aquilo não tá legal. As pessoas falam que é um vício, né? É um vício. Quando eu fiz vídeo Uhum. sobre isso, me xingaram. Não, mas eu já vi muita gente falando sobre isso, inclusive cabeleireiros falando, né? Que é Não, é assim, porque né? normalmente a pessoa, quando ela fica loira, ela percebe que quando ela se toca, nossa, deu ruim, ela pega e volta atrás. Muda de opinião. E É. Totô, outro truque de styling, assim, que você gosta e que você acha interessante? Cara, um que eu acho básico, mas que muda completamente, é cinto. Cinto?
começar a usar cinto. Eu aprendi a usar cinto na NV. Amiga, Tipo, eu não consigo usar cinto. tenta. Só tenta. Compra um cinto na NV que você vai mudar totalmente de opinião. Porque quando você bota o cinto, cara, a sua roupa, o seu look, a proposta, ela muda completamente. Ela dá um negócio a mais, assim, pro seu look, sabe? Eu acho que é um truque fenomenal, que é o usar cinto. Eu até tenho usado menos esses dias, mas ele muda muito a proposta do look. Ele deixa mais bonito, ele é tudo, gente. Eu amo usar cinto. Eu acho que ele é o básico do básico, assim, de truque de styling. Mas eu amo, eu acho maravilhoso. Outros truques também. Ah, puxar a gola. Isso é básico também. De você colocar. Você puxa a gola pra dentro ou então pra fora. Eu acho Aham. que isso muda bastante também. E algo que é muito comum em passarela de desfile, e mas que, tipo assim, a gente às vezes pode trazer pro nosso cotidiano, é você colocar alguma coisa que as pessoas naturalmente fazem e usar isso como truque. Quando eu tive aula de styling, por exemplo, falaram muito sobre você deixar o celular dentro da calça. E aí teve uma marca, agora eu não lembro qual era, que ela fez um desfile e a modelo estava usando o celular pra dentro da calça. Só que Num, em uma oportunidade em que aquilo ali ficou bonito, entendeu? Que aquilo ali casou porque te traz uma lembrança maior do cotidiano. Às vezes eu também já vi para tirar foto, você usar uma camisa por cima da outra também fica muito legal. eu vi a menina colocou uma camisa, né? Uhum. E depois colocou uma camiseta por cima. Eu achei muito diferente. Não, sim, tem vários truques que são muito bons, mas eu acho que o cinto, ele é tipo o top one. Porque Uhum. vai fazer muita diferença e eu gosto muito de usar calça também. Eu acho que é o tipo de roupa que eu mais gosto de usar. Eu também, calça e vestido, que são assim as minhas peças favoritas. Óculos também faz muita diferença, eu gosto. Sim. Acessórios no geral, e eu prefiro acessórios pesados. Tipo, Nossa, acessórios. eu acho muito legal aquele colar seu, que é uma cruz. E Ele ele, estragou, mas eu acho que tem como arrumar. ele é maravilhoso. Eu acho que faz uma diferença. É uma coisa que eu tô tentando usar mais acessório, mas o cinto ainda não fui. Eu acho que eu não tenho nenhum cinto, essa é a verdade. Eu também não tinha, mas aí eu comecei a ver, tipo, acho que foi uma. Não lembro se era uma vendedora, foi alguma funcionária da NV que ela postou que ela aprendeu a usar cinto na NV, porque na NV tem muito cinto. Isso foi Eu ali vou dar uma olhada 2021, depois. 22, e aí eu virei e falei, tá, vou testar. E aí eu fiz a minha mãe entrar na onda, né? Porque a maioria dos cintos que eu uso são da minha mãe. E todos são de lá. Aí a gente pegou e falou, não, vamos tentar. E, cara, eu tenho cada cinto lindo, gente. Eu amo. Eu amo mesmo. De Depois paixão, você né? me mostra qual que você acha que ia ficar legal pra mim comprar. E Duda, teve algum momento, tipo assim, que você se sentiu perdida no seu próprio estilo? Perdida no meu próprio estilo, cara, antes de descobrir ele completamente, sim, porque eu usava muitas coisas me inspirando nas pessoas, mas poucas que eram realmente pra mim. Em novembro do ano passado, que eu tava na minha crise existencial também, eu comprei tem uma única calça no meu guarda-roupa que eu não usaria. Eu comprei uma calça aleatória na Adidas, tipo, achei bonito, porque era muito a ver com o meu estilo em 2019. E eu ficava olhando pra aquela calça, e a calça olhando pra mim, eu fiquei tipo, cara, por quê? Por que que eu Uhum. comprei essa calça? E no mesmo dia que eu comprei essa calça, eu comprei uns cadarços, assim, pra um tênis que eu tinha, que eram coloridos, sabe? Aquilo ali não tem nada a ver comigo. Eu acho que essa transição agora de, tipo, falei, fiz 25 ano passado, que eu tive essa fase de descobrir mais o meu estilo, tiveram muitas coisas em que eu usava muito e que hoje em dia eu não tenho mais tanta vontade de usar. Por exemplo, roupa colorida. Eu usava muita roupa colorida. E não é que eu parei de gostar das cores, eu ainda gosto, mas eu prefiro uma coisa mais monocromática. Eu uso muito uma bolsa azul, por exemplo, que ela é a minha bolsa azul. Só que eu sinto que hoje ela não se encaixa mais em um look meu que é colorido. Eu tenho que estar ou de preto ou de branco com cores neutras, sabe? Uhum, pra poder colocar ela. Então, tipo, era uma coisa que eu tinha um estilo muito, igual eu já falei, que eu ia trabalhar e eu fiquei sendo apelidada de Twister porque eu tenho um look que ele é literalmente um twister, né? Ele é cheio de bolinha colorida. E eu amava usar aquilo, eu ainda amo usar, só que depende muito da ocasião, sabe? E você tem uma dica, assim, de como a pessoa, igual você falou que você se inspirava muito nos outros, de como mudar isso, sabe? Tipo assim, porque tudo bem a gente se inspirar nas pessoas, mas eu acho que quando a gente vai pegar uma inspiração, tem que ter um toque nosso. Eu acho que muita gente tem essa dificuldade. Saber o que é bonito, diferenciar o que é bonito do que combina com você.
Porque nem tudo que você vai achar bonito em alguém vai ficar bom em você. E você tem que Uhum. aprender a fazer essa diferença, a entender essa diferença. E tem Sabe? alguma dica de como conseguir fazer isso? De Experimentando. Quando você entender. experimenta uma coisa que você acha bonita, você vai aprender, tipo assim, isso é bonito, e isso combina comigo. Sabe? Vou dar um exemplo aqui de alguém. A Dua Lipa. A Dua Lipa, eu acho ela um ícone de estilo, eu acho ela muito estilosa. Ela usava uns chapéus, assim, tipo chapéus, não sei. Mas que eles eram cheios de pelinho, eles eram maravilhosos. Eu era doida pra usar aquilo algum dia. A Sabrina Sato é outra pessoa, tipo, que tem um estilo muito parecido com o da Dua Lipa. Às vezes a Rihanna também tem. E, cara, tipo, beleza, aquilo é lindo, aquilo ali fica bonito, mas aquilo ali não tem nada a ver comigo. E aí, Uhum, quando você experimenta, você vai entender. E mais uma vez eu falo da regra dos três looks. Você já saber se aquilo combina com o que você tem no seu guarda-roupa. Porque se você não consegue pensar nas combinações, é totalmente diferente. Aquilo não serve pra você, aquilo não vai combinar com você. e indo aqui para um lado, né, mais, vamos dizer assim, uma conversa mais séria. Não que as outras não fossem, mas foram mais Sim. descontraídas, né? Como que se enxerga o momento atual da moda, sabe? Seja tanto a questão estética, a indústria criativa. Eu acho que a dança das cadeiras do mundo do mercado de luxo atrapalhou muito a moda, porque, querendo ou não, o mercado de luxo ele dita muita coisa no Brasil e no mundo todo. Uhum, Tá, então eu acho que essa troca de direção criativa de 90% das 90% não, vai, mas vamos lá, uns 70% das marcas, essa quantidade de gente nova entrando em cada marca, isso é algo que deixa a gente com os olhos atentos, porque a gente não sabe muito bem o que esperar de cada uma, sabe? Eu uhum, fui fazer o vídeo do casamento da Selena e eu me deparei assim, por exemplo, a Selena super casaria de Valentino se o Pierpaolo ainda estivesse a Valentino. Ela não vai casar usando algo do Alessandro Michele, por exemplo, sabe? Mas agora o uhum, Pierpaolo tá na Balenciaga, mas aí a pegada da Balenciaga é totalmente diferente. Então são essas coisas em que você vai olhando e você vai pensando que, tipo, você não sabe muito bem o que esperar. Eu uhum, acho que o conservadorismo, toda a onda de conservadorismo reflete muito na moda também, porque as pessoas elas querem se apegar muito ao que já é certo, ao que é muito certeiro, ao que não causa medo, a coisas muito sóbrias também. uhum, Então, eu acho que a gente está vivendo uma era muito que o conservadorismo ele explora muito, e eu falo que essa incerteza ela causa o 880, porque ao mesmo tempo que tem gente só querendo usar alfaiataria preto, branco, cinza e marrom, tem gente que tá vendo a moda com olhos muito infantilizados. Então, as pessoas elas se apegam à nostalgia porque a nostalgia é o que traz segurança para elas. uhum. Não é nem nada a ver com moda, mas eu acho que retrata muito essa fase atual que a gente tá vivendo. Eu vi um vídeo no TikTok esses dias de uma menina pegando e falando: Gente, vocês perceberam que virou modinha casar? E eu virei e falei: Cara, não virou modinha casar, você cresceu. Sim. Entendeu? Tem várias pessoas assim que estudaram comigo que estão tendo filho. Eu acho que é muito do estilo de vida que você escolheu ter, E é o sabe? momento da vida também que a pessoa está vivendo, né? E eu acho que as Total. pessoas elas estão tendo dificuldade de perceber, poxa, eu virei adulto, sabe? Eu sou um adulto agora. Não, eu acho que a nossa geração, e talvez os millennials também, eu sei bem que eu não sei se eu sou millennial ou Gen Z, eu nasci no limbo, mas assim, eu acho que as pessoas estão cada vez falando, cara, eu não me identifico como adulto, eu tenho 29 anos, eu viro e falo, Minha filha. Entendeu? A gente é adulto, você é adulta, sabe? Eu acho que talvez a pandemia tenha influenciado muito isso, sabe? Ou você ter perdido uma fase da vida, porque eu, pelo menos, quando a pandemia começou, eu tinha 20 anos, quando ela acabou, eu tinha 23. Sim. Então, assim, você ter perdido ali anos da sua vida que seriam focados em você estar se divertindo, você estar sendo jovem, você estar vivendo coisas de jovem, algo que me marcou muito foi que quando a pandemia começou, eu tava numa fase de tipo festa universitária todo final de semana. Eu lembro que eu comprei ingresso de uma festa que ia ter aqui em São Paulo, que ela ia durar 24 horas. Meu Deus. A festa aconteceu em 2022. Eu não tinha mais cabeça para ir para uma festa de 24 horas, porque outras pessoas também entraram na faculdade nesse meio Aham. tempo. E aí, tipo, ficou um negócio, ah, não, esse rolê só tem novinho, isso aqui tá chato. Tá ultrapassado pra mim, né? Eu fui para uma festa universitária no meu último ano de faculdade, depois eu não fui nunca mais. Sim. Então,
que essa coisa do tempo, a pandemia mexeu muito com a gente também, fora toda essa era de conservadorismo e tudo mais. Aham. E falando especificamente do cenário brasileiro, eu vejo uma desvalorização muito grande, eu vejo uma crise na São Paulo Fashion Week, que consequentemente reflete no mercado inteiro. Acho que o mercado brasileiro, ao mesmo tempo que ele também está em crise, eu vejo perspectivas de melhoras. Eu acho que desde 2018, ali, com a criação da Missy, principalmente, tem surgido uma onda de estilistas fazendo moda autoral e criando marcas autorais. E isso Sim. é muito bom. O que te anima, assim, nesse futuro e o que te preocupa? O que me anima é a possibilidade de eu criar minha marca, de ter essa movimentação em relação a muitas pessoas legais que abriram marca e estão abrindo, e que se preocupam em fazer uma moda de qualidade, uma moda. Cara, tem tanta coisa. É uma moda autoral, uma moda preocupada com o meio ambiente, é ter gente disposta a consumir aquilo, ter gente interessada naquilo. Isso é algo que me anima muito. O que me preocupa é justamente a desvalorização de profissionais de confecção. Eu Sim. acho que está ficando cada vez mais caro para uma pessoa conseguir ter uma marca e eu me preocupo muito com o cenário do que vai ser daqui a alguns anos, porque ou a gente valoriza os modelistas, costureiros, todo mundo que está ali por trás da criação, ou a moda nacional acaba. E é outra coisa que eu queria trazer essa discussão, né, dessa desvalorização. Por que que você acha que ela acontece? Por questões econômicas? Olha, não, o Brasil tem muita matéria-prima, não acho que seja por questões econômicas, eu acho que o Brasil normalizou aquela ideia de nada se cria, tudo se copia. E Uhum, a gente viu muitas e muitas marcas brasileiras e nacionais que se fizeram em cima disso. Isso não é uma crítica, era natural do mercado e foi natural do mercado da moda nacional por muito tempo. Então, as pessoas muitas vezes elas não têm vontade de consumir uma marca nacional porque elas já pensam automaticamente nisso, tipo, ah, não, isso aqui é uma cópia, então eu já vou na fast fashion porque a fast fashion também é cópia e ela é mais barata. Obviamente eu não tô falando de classes sociais mais baixas, se bem que a gente vai fazer um episódio sobre fast fashion, mas assim, de quem não tem condições de fato de comprar. Hoje em dia eu já sou um pouco mais radical em relação a isso. Eu acho que a Shein, ela tem seus benefícios por ela ter ali uma questão com a quantidade de tamanhos, de numerações, né? A Shein tem do PP ao GG. Agora, a Zara, pra mim, quem tem condição de comprar na Zara, tem condição de comprar em várias marcas autorais. Eu vejo isso tudo como um grande problema em relação às pessoas aceitarem o que vem daqui. é, eu acho que as pessoas têm uma relutância também, tipo, ai, tipo, como se o que fosse feito aqui não fosse bom. Não, e às vezes são uns argumentos tão absurdos. Por exemplo, eu acho que elas têm um certo preconceito, assim, com a moda nacional no geral, sabe? E uma Uhum, galera que se diz tão patriota, por exemplo, a Fernanda Torres, maravilhosa, diva, perfeita, mas quando ela tava concorrendo ao Oscar, o Brasil inteiro se movimentou e parou pra torcer pra Fernanda Torres, sabe? Tipo assim, isso foi incrível, de verdade. Mas, por exemplo, a Havaianas, ela tá com um papel cada vez maior no cenário internacional e as pessoas estão criticando. Elas estão achando ruim. Elas sim. estão achando que a Havaianas vai ficar mais cara, sendo que não, gente. A Havaianas tem várias linhas, justamente por isso. Outra marca, assim, que é nacional, né, é a Farm, que eu tô vendo que tá tendo um reconhecimento, às vezes até maior, tipo, internacional. Sim, e aí eu tenho uma crítica à Farm. A linha internacional da Farm é muito melhor do que a linha nacional. Exatamente. Eu concordo. É diferente. Mas temos É um exemplo diferente. positivo que é a Patibô. A Patibô Sim, desfila na nossa, New York Fashion Week e a Patibô vende a mesma coisa aqui. aham. Não, a Patrícia Entendeu? Bonaldi, eu acho incrível. Eu acho incrível. Mas é isso também, porque às vezes a gente tá vendo essa a valorização vinda de fora e não do próprio país. Então, acho que o próprio brasileiro contribui aí para essa crise da moda brasileira, né? É uma síndrome de vira-lata muito grande, assim, mas Uhum, eu vejo que pra dentro da galera da moda, obviamente tem suas exceções, as pessoas elas estão se preocupando mais com marcas nacionais, elas estão olhando mais para marcas nacionais, e eu acho que isso tem que começar de dentro pra fora, uhum. entendeu? É a gente prestar atenção, a gente que trabalha com moda prestar atenção. Existe algo que você gostaria de mudar, tipo, nesse mercado ou na forma como nós, né, brasileiros consumimos a moda? Nossa, tem tanta coisa, mas deixa eu pensar em alguma bem específica. Cara, hoje em dia tem me incomodado muito que a fast fashion voltou com tudo. Tipo, é uma coisa que tem me incomodado bastante. Eu fiz um vídeo elogiando a chegada da H&M no Brasil, só que a quantidade de gente fazendo fila pra comprar na H&M pra mim foi uma coisa bizarra. E não venha dizer que se você faz uma fila dentro do Iguatemi, você tá comprando porque você precisa, Uhum. entendeu? Ou você vai pegar uma peça ou outra. Você vai sair de lá com no mínimo 10 peças. Também
também temos ali a Zara, cara. Eu moro aqui na região e, tipo, o que virou a Zara do Higienópolis, o que virou o shopping virou um circo por conta de liquidação da Zara. As pessoas, elas normalizaram uma coisa que é um retrocesso, sabe? Tipo assim, tem várias questões. A H&M não tem polêmica envolvendo trabalho escravo, mas a Zara tem. A Shein também tem, sabe? Tipo, é uma coisa muito sem princípio. Não tô falando que você não pode consumir, você ir lá e você comprar uma blusinha ou você comprar uma coisa que você achou muito bonito que tem lá. Não é isso. Eu comprei, consumi muito Zara por anos. Só que você fazer, sei lá, você sair do trabalho, você pegar folga por causa de liquidação da Zara, sabe? É uma coisa tão sem propósito, assim, fora todo o dano que fast fashion causa no meio ambiente. É uma coisa, cara, eu acho desnecessário, assim, de verdade. É complicado, né? Acho que sempre que vai tocar nesse ponto de fast fashion, a gente tem que pisar em ovos. Eu tô até preocupada com o episódio que a gente vai gravar sobre isso, porque é difícil. E tem pessoas que elas não conseguem ver os dois lados da coisa, né? Isso Não, é. mas eu vi no que a Bia Nardini, no podcast dela, fez um episódio sobre a Shein. Ela falou que como criticar a Shein não é elitismo. Uhum. Achei bem interessante. Eu não parei pra ouvir ainda, mas é um Ah, eu quero é, ouvir fila aqui depois pra escutar. também. E eu acho que assim, pelo menos é o que eu penso quando fazer críticas a fast fashion, que não necessariamente a crítica é ao consumidor, e sim à empresa, sabe? E à indústria. Sim, e quando é ao consumidor, a gente não tá falando de quem consome fast fashion porque precisa. Aham, com certeza, a A gente gente tá falando sabe, de né? quem compra 20 blusinhas que não vai usar 10, entendeu? Ou de gente que monta aqueles carrinhos de sei lá quantas peças na Shein só para gravar vídeos de recebidos, sabe? Não, o recebidos da Shein é uma coisa que eu já inclusive critiquei, até os influenciadores que eles contratam, que eles pagam, porque é sempre um consumismo absurdo. É É uma quantidade de roupa absurdo. exagerada. Para uma marca que tem envolvimento com trabalho escravo e que está deteriorando o meio ambiente, porque a Shein é até ultra fast fashion, É, ela não é nem fast fashion mais, passou é. no nível. É complicado. A gente já falou isso, né? Isso que você comentou, mas você acredita então que ainda tem espaço para um pioneirismo aqui no Brasil, né? Que ao mesmo tempo a gente tem esse movimento das fast fashion, mas a gente também está tendo um movimento de muitas marcas autorais surgindo. Sim, eu acho que o grande pioneiro disso tudo é o Iron Martin da Missy, tá? Eu acho que ele fez uma diferença aqui muito grande no mercado nacional, de criar uma marca com propósito, de criar uma marca com valorização da moda nacional, de valorização da cultura nacional e totalmente autoral. Eu acho que ele foi muito pioneiro em diversos aspectos. Eu não tô falando que não existia, tá? Eu tô falando que é o conjunto da obra, porque ele criou uma marca de luxo nacional e ninguém Sim. acreditava que ele podia criar. E a marca é recente, gente. A marca foi criada em 2018. 2018 foi pouquíssimo tempo atrás. E eu acho que tem uma galera muito boa aqui, viu? As meninas da Lohri, a Valentina, que a gente já trouxe aqui. Enfim, tem uma galera aí que tá bem preocupada com isso. Que tem potencial, né, para crescer Sim. também. Tô falando aqui um pouco agora sobre futuro. Tipo assim, se você pudesse escolher qualquer projeto assim para poder fazer, qual que seria? Além do podcast que foi, né, idealização sua, A minha marca? a sua marca e Sim. alguma outra coisa além da marca? Acho que o Instagram. Você gostaria, no caso, de criar mais conteúdos para ele, não? É, de encontrar um formato bacana pra ele, mas seria um futuro próximo, um futuro mais longo, mais distante. Como você gostaria que seu trabalho fosse, tipo, lembrado daqui uns 10 anos? Cara, eu sempre falo que o meu propósito no TikTok sempre foi valorizar, como criadora de conteúdo, sempre foi valorizar a moda nacional. Então, quero muito que a minha marca tenha isso e quero muito que o meu conteúdo tenha isso. Então, por exemplo, quando eu escolho fazer conteúdo sobre o supermodelo e focar nas modelos brasileiras, eu tô pensando nisso. Quando eu escolho fazer um conteúdo falando de marcas nacionais para você, de uma celebridade, talvez as pessoas que estão consumindo não percebam, mas eu tô fazendo isso intencionalmente. Então, eu sempre tive esse grande propósito de valorização da moda nacional. A minha mãe já teve confecção, eu sei o tanto que é difícil. É algo que eu penso bastante, assim. Eu quero ser lembrada por isso, por Sei. ser uma figura de moda que foi relevante para o meu país. Sim, isso é muito legal. E é um desafio, né, Duda? Como a gente já comentou, um grande desafio. Para a gente já encerrar aqui, eu vou fazer o nosso bate-bola. Tá bom. O
que pra você é tipo a sua armadura? Um look. É, que tipo é a sua armadura. Cara, eu tenho um conjunto da Macai. Toda vez que eu tô na dúvida de qual look eu vou usar, eu uso ele. Ele é um conjunto que ele tem. É uma calça que ela é estampada, assim, meio marrom, sabe? Não sei se você sabe de qual look eu tô falando, mas ela é uma calça meio branca com marrom, que eu amo ela, e um corset que é roxo. Eu uso ele, Uhum. tipo assim, ah, não, tô na dúvida do que usar, eu vou com ele. Tem foto dele no meu Instagram, assim. Eu amo esse look de paixão. Sou completamente apaixonada por ele. Então, ele seria ele minha armadura. Uhum. E, assim, uma mania que você tem, assim, dos bastidores, sabe? Tipo, antes de você gravar vídeo, ali por trás, coisa que você faz, tipo assim, uma mania que você tem, sei lá, por trás ali dos vídeos, por exemplo. Eu faço uns roteiros assistindo podcast de True Crime. Acho que eu já falei isso. Não, nunca falei sobre isso aqui. Pra mim, você falou. É, pra você sabe, mas eu faço isso desde que eu trabalhava em empresa, gente. Eu trabalhava, montava planilha no Excel escutando podcast de True Crime. Eu faço muito isso. É uma coisa que, tipo, vou, aí acaba um episódio do podcast, eu gravo um vídeo. Acaba outro episódio, eu gravo outro vídeo. Vou fazendo assim. É É, uma coisa bem diferente, né? Tipo, True Crime sim! tem a ver com os vídeos de moda. Não, eu monto roteiro escutando. É uma coisa, tipo, total, porque eu acho que dá uma diferença ali na minha Aham. rotina, no meu dia. Eu acho legal, eu recomendo, inclusive. Inclusive, quando você estiver pensando nos seus problemas, você vai escutar aquilo, você vai virar e falar, nossa. É, meu problema é pequeno. Então eu fico, tipo assim, é uma coisa que eu me acostumei a fazer trabalhando e dá certo. Aí eu monto muita playlist também. Eu sou viciada em montar playlist. Meu Spotify, gente, ele é uma coisa de louco, que eu monto playlist atrás de playlist. Tem playlist de tudo que você for pensar no meu Spotify. Tem Se a Minha Vida Fosse uma Passarela. Aí eu acho que eu criei uma também de músicas brasileiras que eu gostaria que tocassem em um desfile da minha marca. Tem playlist pra malhar, playlist pra tudo. Então, tipo assim, Uhum. eu amo criar playlist. Você acha que isso ajuda na sua criatividade? Tipo, Ajuda. Às vezes, como se quando eu fosse acho que um o True gato Crime tá ali? demais, porque o True Crime tem aquele negócio que eu presto um pouco de atenção. Quando eu quero só escutar música, eu faço isso também. A minha agenda, ela é impecável. Eu sou a pessoa mais organizada com a agenda possível. Eu coloco tudo na minha agenda, inclusive o momento que eu vou dormir. Tá tudo organizado, assim, por horário, mais ou menos, quanto tempo eu vou demorar pra fazer, e meu dia rende muito mais. Tem E ali uma sequência de coisas, né, que eu faço no meu dia a dia. E tomar energético, que eu tenho que parar de tomar, mas enfim, tipo. sim, esse daí. Eu não sei o que que é pior, energético ou café. Eu acho que café vicia mais, né? É, eu, inclusive, estou viciadinha em café, só que eu só tomo de manhã. Só que eu não gosto de café, gente. O que eu fazia no meu cursinho, quando eu precisava urgentemente tomar café, era que eu virava shot de café. Não façam isso com café quente. Meu Eu pegava Deus. e eu virava. Eu e uma amiga minha, a gente pegava e virava o shot de café, tipo, nossa, queimava tudo. É Mas uma eu coisa. ficava até 6 horas da tarde no cursinho assim. Mas uma coisa que, tipo assim, eu todo mundo falava, não é que você não gosta de café, é que você não sabe qual café você tá tomando. E faz muita diferença. Depois que eu comecei a entender de café, aí eu percebi que existem as Eu acho que eu diferenças. ia gostar mais do gelado. É uma coisa O que eu tenho vontade gelado, de experimentar. E eu acho matcha. e matcha. Eu nunca tomei isso, não faço ideia do gosto que tem. Não, matcha eu acho que eu ia gostar. Não E um sei. sonho que você tem, assim, fora da sua carreira, sabe? Ser mãe. Ser mãe? Ah, Sim. fofinho. E se você pudesse deixar uma mensagem pra quem te escuta agora e talvez, tipo assim, esteja perdido, sabe? Qual que seria? Sigam o Instagram do Moda com Cosmopolitan e me sigam no Instagram também, porque eu preciso. Mas brincadeiras à parte, o processo, ele é muito mais importante do que para você ter um resultado. Eu acho que tudo que vem rápido demais vai rápido demais. Sim, eu Eu também tenho acho. isso na minha cabeça, eu tenho isso em mente. Eu acho que é algo fundamental para E a desenvolver gente a pessoa. tem dificuldade de viver o processo, né? Eu tenho um problema enorme com isso. Totalmente. E eu sempre penso isso. O que acontece rápido demais, o que vem com muito rápido, vai muito rápido também. Com certeza. Então vamos ficar por aqui hoje, Duda. Foi muito legal te Você não vai me entrevistar. perguntar dos três convidados? É verdade! Ah, Eu tinha esquecido. E quais são os três convidados que você gostaria de ver aqui no nosso podcast? tá bom. Aaron Martin,
da Missy, Luísa Perotti, Alessandra Ambrosio. Só gente pequena, hein? Com dois a gente já entrou em contato. Tá faltando aí a Alessandra. Nossa, o spoiler. Mas tá Sim. bom. Ah, eu acabei falando, enfim. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui. Eu achei muito legal. Espero que você tenha gostado, Duda. Ah, eu amei. E espero que vocês também gostem. E siga a gente no Instagram. Nós estamos disponíveis agora no YouTube e no Spotify. Isso. É isso, eu amei participar desse lado contrário. Eu acho que foi o episódio que eu mais gostei de gravar, se bobear. Sério? Você gostou das perguntas? Gostei. Foi muito legal. Mas Aham. é isso, gente. Voltando a ser apresentadora também, acompanha a gente no Spotify, no Instagram e em breve teremos mais um episódio na quinta-feira que vem. Então, beijinhos. Até a Beijos. próxima. Tchau.